Bom, hoje nós daremos continuidade em nossa série expositiva no Evangelho de João. Série intitulada O Evangelho em Carne. E a exposição de hoje é uma continuação do trecho que expomos no último domingo. Por isso vamos recapitular um pouco para a gente se situar melhor e então avançar. O trecho que estamos percorrendo desde a última exposição se encontra no capítulo 5 do Evangelho de João. Capítulo este, como vimos, que inicia uma nova sessão no relato joanino. Uma nova sessão que começa a descrever o desenvolvimento e o aprofundamento da incredulidade dos homens, principalmente dos judeus, em relação a Jesus, o Cordeiro de Deus. E é a partir daí que nós começamos a ver que o entusiasmo gerado pelos milagres realizados por Jesus não foi suficiente para superar a natureza controversa da sua mensagem como Messias e Deus. Por isso, uma oposição mais oficializada em relação a Jesus começou a se levantar. E esse é um ponto importante até mesmo para a nossa compreensão do próprio Evangelho de João, que, segundo as palavras de Carlos Oswaldo Pinto, poderia ser chamado de o Evangelho da fé, ou então o Evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade. Justamente porque desde o princípio até os eventos finais do livro, a apresentação do Messias provoca no seu público confiança e incredulidade, juntamente com os resultados naturais de bênção e condenação. Algo completamente de acordo com o próprio propósito do livro, que pode ser visto no capítulo 20, versículo 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esses versículos dão um pano de fundo importantíssimo para o trecho que nós vamos percorrer hoje. E também até para o trecho que nós estamos percorrendo desde o último domingo. Justamente porque o Evangelho de João busca estabelecer a fé em Jesus, o Filho de Deus encarnado, como o único meio de se estabelecer uma relação pessoal com Deus vivo. É por isso que o apóstolo João, nos primeiros 18 versículos do capítulo 1, ele apresenta um prólogo contendo os elementos fundamentais que vão ser desdobrados no decorrer do desenvolvimento do seu relato acerca de Jesus. E uma parte desse prólogo, que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo nessa sessão que a gente está percorrendo, se encontra entre os versículos 10 e 14, que diz assim: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, eu vou pedir para que vocês tentem manter esses textos em mente enquanto a gente avança pelo capítulo 5 do Evangelho de João. Mas o que nós já vimos até aqui? Na exposição anterior, a gente percorreu o trecho dos versículos 1 ao 18, que é o trecho que relata o episódio da cura do paralítico no tanque de Betesda. E nessa exposição nós falamos sobre um lugar significativo, onde a gente pôde ver que são fortes as evidências de que o tanque, chamado em hebraico Betesda, que podemos traduzir por casa de misericórdia ou lugar de derramamento, era na verdade um santuário pagão. Um santuário onde se tomavam banhos de cura sob a proteção do deus greco-romano Asclépio, ou Esculápio. Um deus que era popularmente conhecido como o guia e regente de todas as coisas, o salvador do universo e o guardião dos imortais. E que tem uma ligação direta com o nosso símbolo da medicina, aquele bastão com uma serpente enrolada, que é justamente o bastão de Esculápio, como é conhecido. Foi neste lugar que Jesus
encontra aquele paralítico. E depois desse lugar significativo, nós falamos sobre um encontro milagroso. Nós falamos sobre como Jesus, o verdadeiro guia e regente de todas as coisas, se manifestou naquele lugar. Jesus, o Cordeiro de Deus, em meio a uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, teve conhecimento da situação e foi ao encontro de um homem em específico. Um paralítico que há 38 anos esperava ser curado da sua situação. E nós vimos que Jesus chegou até aquele homem e o curou de forma instantânea e completa apenas com a autoridade da sua palavra. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Foram essas as palavras de Jesus que fez com que aquele homem imediatamente se visse curado, pegasse o leito e começasse a andar. Jesus manifestou ali a autoridade da sua palavra. Jesus manifestou naquele santuário pagão a autoridade daquele que é o único capaz de fazer irromper na temporalidade o reino de Deus, a realidade do reino do seu Pai. Só que nós vimos na exposição anterior que esse encontro milagroso aconteceu num sábado. E por causa disso surge um problema com as autoridades judaicas, que ao ver aquele homem carregando o seu leito naquele dia, o acusaram de estar quebrando a lei do sábado. Porém, nós vimos que aquela era uma acusação feita com base nos remendos rabínicos acoplados à lei de Deus, e não com base naquilo que realmente havia sido dado por Deus ao povo de Israel como lei. E com isso a gente pôde ver que aqueles judeus estavam tão comprometidos com seus próprios remendos, com as suas próprias percepções a respeito de Deus, que eles nem sequer se deram conta da incrível manifestação da autoridade de Jesus ao curar aquele homem. E a partir daí podemos ver também que nem sequer o próprio homem havia se dado conta de quem o havia curado. E quando enfim ele se deu conta, o que ele fez foi entregar Jesus aos judeus. Muito provavelmente para que eles não o importunassem mais. E foi aí que nós finalizamos a exposição falando sobre um debate revelador. Um debate onde Jesus faz uma declaração completamente intrigante, porém incrivelmente reveladora. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que declaração! Jesus ali na frente das autoridades judaicas, um homem de carne e osso, todo suado, naquele calor do Oriente Médio, com os pés todos sujos de poeira, disse àqueles homens, uma vez que o seu Pai trabalha continuamente, assim ele também o faz. Porém, como nós vimos, Deus é aquele que trabalha continuamente sustentando o universo. Ou seja, Jesus, ao fazer aquela declaração, relacionou diretamente as suas obras com as próprias obras de Deus. Aquele homem, na frente das autoridades judaicas, rompe completamente a barreira que diferencia o Criador das suas criaturas. E se declara ser como o próprio Deus, que continuamente trabalha com seu Pai sustentando o universo. E como a gente viu, essa é uma declaração que extrapola completamente as categorias racionais de qualquer ser humano. Algo suprarracional. Não irracional, mas suprarracional, porque está acima dos limites da estrutura humana. E a resposta, como a gente pôde ver, não foi nada amigável por parte daqueles homens. Versículo 18. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Essa reação, como vimos, é o retrato da reação humana diante da mensagem do Evangelho. Jesus foi morto pelos homens no primeiro século, mas com certeza também seria morto se ele tivesse vindo hoje. E se isso acontecesse aqui em Curitiba, muito provavelmente você e eu estaríamos entre os agentes diretos nesse movimento. Muito provável. Nós somos hostis a Jesus. Nós somos hostis à mensagem do Evangelho. Assim nós finalizamos a última exposição e agora nos voltamos para a continuação desse relato. Por que tamanha incredulidade? Por que tamanha oposição? Por que somos tão hostis à pessoa de Jesus? Jesus foi colocado no banco dos réus por aqueles homens. Mas a questão é que eles estavam completamente cegos em relação àquilo que Jesus estava manifestando. Estavam completamente cegos para perceber que a própria reação deles era uma manifestação
concreta da real situação da humanidade caída. Uma humanidade que é agora não apenas alienada de Deus, mas também inimiga dele. E é justamente diante dessas reações que Jesus então apresenta um dos seus discursos mais profundos a respeito da sua relação com o Pai, da situação da humanidade neste mundo quebrado e de como se dá a sua obra redentora. E esse é um discurso relativamente longo, nem tanto pela sua extensão, mas pela quantidade de conteúdo presente nele. Por isso, hoje nós iremos nos focar em apenas uma parte dele, que se encontra entre os versículos 19 e 30 do capítulo 5 do Evangelho de João. Então, abra sua Bíblia aí. Nós vamos falar hoje sobre a divindade do Filho, fonte de vida e justo juiz. E mais uma vez eu rogo a Deus para que a minha limitação não venha limitar a profundidade daquilo que o Senhor quer nos transmitir por meio das suas palavras. O texto diz assim: Então Jesus lhes disse: Em verdade, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Senhor, eu venho pedir que o Senhor venha abrir os nossos corações, nossos ouvidos, que o Senhor venha nos dar compreensão, Pai, entendimento da Sua palavra nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente falou anteriormente, Jesus estava ali diante de uma reação muito clara de oposição e descrença por parte das autoridades judaicas. Eles, de fato, colocaram Jesus no banco dos réus, por causa da sua intrigante declaração: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E quando a gente observa esse trecho que nós acabamos de ler, algo a ser ressaltado é que Jesus não procura se defender. E mais interessante ainda, ele nem sequer entra em um debate a respeito da lei e das adições rabínicas acopladas a ela. O que Jesus faz? Jesus simplesmente começa a afirmar a sua divindade. Porém, o que ele apresenta a respeito de si mesmo é algo completamente inesperado. Ele começa a revelar uma realidade a respeito de Deus que era completamente nova até mesmo para os judeus. Jesus, por meio deste discurso, apresenta, de certa forma, um esboço da realidade da eterna relação trinitária. Isso talvez não seja tão impactante para nós, que tanto já ouvimos falar sobre a Trindade, né? Porém, a partir desse momento, pense nesse discurso de Jesus como algo que você estivesse ouvindo agora pela primeira vez. Mas não só isso, pense nesse discurso de Jesus como algo que você estivesse ouvindo agora pela primeira vez, mas da boca de um homem de carne e osso na sua frente. Tenho certeza que isso vai mudar completamente sua perspectiva. E precisa mudar. Senão, você nunca vai conseguir assimilar o impacto que essas declarações de Jesus tiveram naquele momento. O Evangelho em carne. Esse é o título da nossa série.
É muito importante ter isso em mente enquanto a gente percorre esse texto aqui hoje. Divindade afirmada. A gente vai percorrer dos versículos 19 ao 23. A primeira coisa que vemos nesse discurso de Jesus é que ele não afirma a sua divindade, a sua igualdade em relação ao Deus de Israel, simplesmente se apresentando como um outro Deus. Jesus não estava ali oferecendo um tipo de politeísmo. Jesus estava ali estabelecendo a sua posição referente ao seu relacionamento eterno com o Pai. Isso é interessante porque era comum para os judeus se virem como sendo filhos de Deus por criação. Só que agora esse homem, esse Jesus, aparece e se apresenta como sendo filho de Deus por natureza. Ou seja, Jesus não é igual a Deus como sendo outro Deus. Jesus explica que é igual a Deus por ser, na verdade, um com Ele. É por isso que ele afirma de forma enfática no versículo 19: em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. O eterno relacionamento do Filho com o Pai começa a ser revelado nesse momento. E isso é enfatizado por Jesus para que, de certa forma, esteja claro para aqueles homens que, ao se oporem a ele, aquele homem ali de carne e osso, estariam, na verdade, se opondo ao próprio Deus. Porque o Filho somente faz aquilo que vê o Pai fazer. Ele não pode fazer diferente. Ele, na verdade, não deseja fazer diferente. Realizar uma ação independente e determinada por si mesmo colocaria o Filho contra o Pai. Algo que em si mesmo seria uma negação da sua filiação. Essa afirmação é contida aqui no versículo 19, é de suma importância. A impossibilidade de agir de forma independente é um reflexo da perfeição da filiação de Jesus, que também sustenta de forma indireta a sua divindade. Porque só alguém tão grande, tão divino quanto o Pai poderia realizar as mesmas obras que Ele. Um Deus, diferentes pessoas, uma mesma obra. Aqui nós temos então uma afirmação da eterna relação entre o Pai e o Filho. E a gente poderia dizer que o Pai inicia, envia, comissiona e concede, enquanto o Filho responde, obedece ao Pai, realiza a vontade do Pai e recebe autoridade. E o versículo 20 continua dizendo: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Aqui Jesus menciona um outro elemento dessa relação, o amor, que nos leva agora a uma compreensão de como se dá essa relação. É o amor do Pai pelo Filho que o leva a revelar continuamente tudo o que ele faz para o Filho. Em contrapartida, o amor do Filho pelo Pai se manifesta em uma perfeita obediência, em estar completamente envolvido com as obras do Pai. Ou seja, podemos dizer que o amor é o elo da relação entre o Pai e o Filho. Agostinho teve uma percepção muito esclarecedora em relação a isso. Ele falava a respeito do amante, o amado e o amor. O Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito é o amor que mantém unidos o Pai e o Filho. Percebe como Jesus estava ali revelando para aqueles homens algo completamente inimaginável sobre Deus? Que Deus é esse? O que esse homem está falando? Tenta imaginar aí o que estava passando pela cabeça daquelas autoridades judaicas. Eu sei que é difícil imaginar ao certo o que estava passando pela cabeça daqueles homens, mas a gente pode refletir sobre algo muito importante que essas palavras de Jesus comunicam para nós hoje. Elas comunicam que é impossível se relacionar com Deus de forma fragmentada. Ao observar o que Jesus está dizendo aqui, fica completamente sem sentido aquelas ideias do tipo: eu gosto mesmo do mover do Espírito. Não, para mim o importante mesmo é o rei, porque o rei comunica o reino e isso é o mais importante. Eu amo Jesus. Ou então, não, tudo que Jesus fez foi só para nos ligar ao Pai. Então, o ponto-chave da fé é se relacionar com o Pai e ouvir a sua voz. Gente, esse tipo de relação unilateral,
com as pessoas da Trindade é completamente impossível. Nós só podemos ter comunhão com o Pai por causa da obra do Filho e o poder do Espírito. Nós só podemos ser unidos a Cristo por causa do amor do Pai e o poder do Espírito. E nós só recebemos o Espírito por causa do amor do Pai e a obra do Filho. E é importante a gente ressaltar isso também, falando aqui do Espírito, porque a doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo é uma das doutrinas que mais tem sido distorcidas nesse último século. Então, a gente poderia dizer que Deus é uma comunidade eterna de amor. Ele não se doa, ele não se manifesta, ele não se relaciona de forma fragmentada. Nós é que temos uma mente fragmentada, Deus não. O Pai, por amor a seu Filho, mostra a ele tudo o que faz. O Filho, em consequência disso, e por amor a seu Pai, obedece a ele perfeitamente e faz tudo aquilo que o Pai faz, de forma que as pessoas, ao verem o Filho, se maravilhem com o Pai. Parte final do versículo 20. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Jesus deixa claro que a cura de um coxo era apenas os primeiros lampejos daquilo que seria a vitoriosa obra redentora do Filho de Deus. A vitória sobre a morte, a restauração de todas as coisas. E além disso, Jesus também aponta para o fato de que, ao obedecer a seu Pai, ao fazer as suas obras, ao realizar a sua vontade, ele estava agindo de uma forma em que o próprio Pai fosse revelado por meio de si. Jesus estava narrando o Pai aos homens por meio da sua vida. E essa maravilhosa manifestação da natureza e do caráter de Deus, esse movimento do Pai por meio do Filho, precisa estar claro para nós que depende, em primeira instância, não do amor de Deus por nós, mas do amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. A obra de Cristo é comunicar aos homens aquilo que é experimentado na relação trinitária. Nós somos alcançados por esse movimento trinitário. Nós somos arrastados para dentro dessa comunhão eterna de amor. Caso contrário, gente, Jesus só seria um tipo de exemplo moral externo que a gente precisaria, por força própria, imitar. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele nos mostra que o Filho, em obediência ao que o Pai lhe mostra, realizará coisas maiores. O Filho assume a autoridade e prerrogativas do próprio Deus e passa a ser um doador de vida aos mortos. Passa a ser o pronunciador do juízo final. É isso que o versículo 21 nos diz. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O versículo 21 introduz uma exemplificação da principal verdade articulada nos versículos 19 e 20, que é o entrelaçamento entre as obras do Filho e as obras do Pai. E Jesus dá essa exemplificação mostrando em primeiro lugar que todos estávamos mortos antes de sermos vivificados. E Deus, como fonte de vida, comunica vida através do Filho, através da obra do Filho, que doa essa vida aos homens de forma livre e soberana. O Filho vivifica aqueles a quem quer. Que dá um paralelo muito interessante com aquilo que o próprio Jesus vai dizer no versículo 37 do capítulo 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mais uma demonstração clara do entrelaçamento entre as obras do Filho e as obras do Pai. É por isso que o versículo 22 e 23 dizem o seguinte: E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Como vimos, Pai e Filho compartilham do livre e soberano direito de comunicar vida. Porém, o Pai confia todo esse julgamento ao Filho. Ou seja, a autoridade para dar vida por meio da ressurreição é a consequência da sua autoridade de julgar, seja no presente,
seja no último dia. Isso não significa que Jesus exerce julgamento independente do Pai. Significa que o Pai governa o mundo na pessoa do Filho. O Pai deu ao Filho o reino, para que ele pudesse governar céu e terra conforme a sua vontade. Sendo assim, o Verbo divino encarnado pisa na terra como sendo a imagem viva do Deus invisível. É nesse momento que Jesus deixa o banco dos réus e afirma a sua posição de supremo juiz. Quem são os homens para que julguem o próprio Deus? O Deus verdadeiro jamais será visto fora da pessoa de Cristo. O Deus verdadeiro não é um resultado das buscas humanas. Mas quando separado de Cristo, é isso que ele se torna. Mera imaginação. Meras especulações vazias. Diante disso, a reação apropriada diante dessas afirmações de Jesus não poderia ser descrença ou ódio, ou então algum tipo de deslumbramento apenas. A reação apropriada diante dessas afirmações deve ser fé. Jesus reforçando aqui o fato de ser Ele o único meio pelo qual a comunhão com Deus verdadeiro pode ser experimentada. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E assim a gente entra no versículo 24 e também na segunda parte da nossa exposição. Vivifica mortos, concede fé. A gente vai percorrer dos versículos 24 ao 27. E Jesus vai começar a desenvolver agora aquilo que ele introduziu nos versículos anteriores. Por isso que novamente ele dá uma forte ênfase na sua declaração. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como vimos anteriormente, o Filho vivifica aqueles a quem quer. Só que agora nos é apresentado quem são essas pessoas. Que, segundo o texto, são aqueles que ouvem a palavra e creem. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que a vivificação espiritual não ocorre separada da palavra. Porém, nós vemos também que o mero ouvir a palavra não é suficiente. Ela deve ser aceita pela fé. Quem ouve minha palavra e crê. E é uma fé que deve ser centralizada em Jesus, como Filho de Deus. Crê naquele que me enviou. Aqui nós temos a ideia de que um pecador está, por natureza, morto. E que quando uma grande mudança acontece, ele realmente passa da morte para a vida, sendo possibilitado, então, a crer. Sendo assim, os que creem em Cristo como sendo o enviado do Pai, são aqueles que nasceram de novo. São aqueles que passaram da morte para a vida. E por isso não entram em juízo, porque agora a sua condição diante de Deus foi alterada, de inimigos para filhos, adotados em Cristo Jesus. Ouvir a palavra de Cristo é o mesmo que ouvir a palavra de Deus, e então ser vivificado por Ele. E com isso possibilitado a responder com fé. O ouvir nesse contexto aqui inclui crença e obediência. Mas não como uma resposta impulsionada por mero esforço humano. Como a gente já viu, Jesus não é apenas um modelo moral que nós precisamos por esforço próprio imitar. Crer e obedecer são resultados da ação do próprio Deus em nos tirar da morte para a vida. É um resultado da ação de Deus em nós. Não é um resultado do nosso esforço próprio. E é por isso que os crentes em Jesus não vão ao julgamento final. Pelo contrário, eles deixam a corte já absolvidos, justamente porque estão unidos ao Filho pela fé. E esses crentes também não precisam esperar até o último dia para que eles possam experimentar um pouco dessa vida da ressurreição. Porque, de acordo com 1 Pedro 1,23, a semente de vida incorruptível já reside nos filhos de Deus. Filhos estes que, por meio da fé, segundo Efésios 2,6, já se encontram assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. E conforme aponta o texto de Lucas 17, 21, já possui um reino estabelecido em seu interior.
A ressurreição da vida para os fisicamente mortos no fim dos tempos já está sendo manifesta agora, como vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. E é justamente isso que nos aponta, novamente com forte ênfase, o versículo 25, seguido do 26. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A graça de Cristo é uma genuína ressurreição dos mortos. Chegou o tempo em que mortos têm sido vivificados, mortos têm sido possibilitados a ouvir a palavra do Filho e a responder em fé, podendo experimentar agora uma condição de real comunhão com aquele que é vida em si mesmo. E, gente, esse texto não significa que o Filho só ganhou essa prerrogativa de ter vida em si mesmo depois da encarnação. Até porque no próprio prólogo do Evangelho de João, nós vemos lá no versículo 4, no capítulo 1, que a vida estava nele. Ou seja, a vida estava naquele que desde o princípio já estava com Deus. Então, para a gente poder entender melhor esse ponto, a gente poderia dizer que aquilo que outrora estava oculto em Deus foi revelado a nós por meio do Verbo divino encarnado. E aquela vida, antes inacessível, foi posta agora diante dos nossos olhos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a união com Cristo, por meio da fé, que nos é concedida por Ele mesmo, é o único meio para que a vida de Deus seja comunicada aos homens. Isso lança luz sobre o que é dito no versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Uma vez mais, Jesus reitera que o Pai lhe deu o domínio para que tenha pleno poder sobre todas as coisas, no céu e na terra. E a palavra utilizada aqui é autoridade. E com isso a gente pode entender que juízo aqui, autoridade para julgar, expressa o sentido de norma e governo. É como se ele estivesse dizendo que o Pai o designou como rei para governar o mundo e exercer nele o seu próprio poder. Jesus é o Filho do homem apocalíptico, aquele que, de acordo com Daniel 7, versículos 13 e 14, recebe do ancião de dias os direitos divinos e um reino de domínio total e eterno. Ao mesmo tempo que também ele se apropria da humanidade e caminha onde os homens caminham. E é justamente essa combinação que faz de Cristo o único qualificado para julgar. Mas julgar a quem? O julgamento vem porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Lembrando que esse é o pano de fundo desse discurso de Jesus, né? A incredulidade dos homens diante da autoridade do Filho de Deus encarnado. O julgamento é a consequência da rejeição humana diante da revelação do próprio Deus na terra. E essa autoridade para julgar é apenas uma consequência das funções de Jesus, de doador de vida, em meio ao mundo de trevas e quebrado. E assim a gente vai caminhar então para os últimos 3 versículos do trecho de hoje e para a última parte da nossa exposição. Julga justamente, os versículos 28 ao 30. Versículos 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Não fiquem maravilhados com isso. É como se Jesus estivesse dizendo, olhem, tudo isso que eu estou manifestando agora é só um pequeno lampejo daquilo que um dia eu irei concluir diante dos olhos do mundo inteiro. A voz que hoje regenera corações ressuscitará os mortos no último dia. A voz do Filho, que é poderosa o bastante para gerar vida espiritual agora, será poderosa o bastante para chamar os mortos no dia do juízo. Por isso que o retorno do rei não será secreto e silencioso, como muita gente pensa. Será público e audível.
Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E aqueles que experimentam essa vida espiritual agora são justamente aqueles que ressuscitarão para a vida no último dia. Versículo 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E aqui nós não estamos diante de uma declaração que se refere à causa da salvação. O que Jesus está dizendo aqui diz respeito a uma distinção entre aqueles que foram vivificados pela sua livre e soberana graça e aqueles que continuaram mortos em seus delitos e pecados, entregues às suas paixões. Mas isso não pode fazer também com que a gente se esqueça que a salvação e o julgamento final do nosso Senhor é de fato baseado nas obras. Isso a gente não pode negar. A diferença é que o povo eleito de Deus tem diante de si as obras do Filho, enquanto que aqueles ressuscitados para o juízo nunca sequer se incomodaram em ter suas vidas edificadas sobre obras de competência humana. Nunca se incomodaram em estar às bordas de um suposto tanque de Betesda, de estarem seguros em suas próprias fortalezas. Essa é a grande diferença. Porém, você pode se perguntar, mas o texto aqui diz, os que tiverem feito bem. Não está falando de Jesus, está falando dos homens. Mas aí a própria palavra te responde. Lá em Efésios 2, do 8 ao 10, diz o seguinte, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, de onde fluem as boas obras daqueles que fizeram bem? Do próprio Deus. Então, se há algo de bom em você, dê glórias a Deus. É graça. E dê glórias a Deus até mesmo quando vê algo bom nos ímpios. Que a própria palavra diz, lá em Romanos 8, no versículo 12, que não há quem faça o bem, nenhum sequer. Portanto, se existe bem no mundo, isso é graça de Deus. Isso é importantíssimo até mesmo para uma compreensão correta acerca do que é a ética cristã, que está muito além de um mero esforço para se adequar a um conjunto de regras morais externas. É muito mais profundo que isso. Diz respeito a uma lei divina que é escrita no coração. Diz respeito a uma constante provocação do Espírito de Deus em nós, que nos leva a desejar agora, mesmo que em partes, aquilo que teremos plenamente na eternidade. É por isso que vai muito além de simplesmente fazer o bem. As palavras de Jesus aqui, gente, estão comunicando algo muito mais profundo para nós. Fazer o bem aqui diz respeito a obras de fé. Toda a vida do crente precisa ser uma obra de fé. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Por isso eu não podia passar por esse versículo sem deixar isso bem claro. Que é algo muito importante. E para finalizar, o versículo 30 diz, eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Neste versículo, Jesus, então, ele vai resumir todo o seu argumento. Ele reforça aquilo que ele começou dizendo no versículo 19. Mas ele vai deixar claro aqui que ele é quem, na verdade, julga. Ou seja, aqueles judeus incrédulos não têm nenhum direito de julgá-lo ou de condená-lo, como se ele estivesse fazendo com qualquer outro homem. Jesus deixa claro que eles estão diante do Rei, que foram designados pelo Pai para exercer o domínio total sobre a terra, e que é o portador de todas as prerrogativas divinas necessárias para exercer a sua autoridade como doador de vida e justo juiz. Por quê? Porque ele não procura a sua vontade, e sim a daquele que o enviou. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Aí eu concluo fazendo algumas perguntas. Qual é o Deus que você crê?
O Deus triuno, como revelado nas Escrituras, ou um Deus que é apenas um resultado das suas próprias formulações, das suas próprias ideias, das suas próprias buscas? Ou a gente poderia dar um passo atrás e perguntar: quem são os que creem? Você já parou alguma vez para pensar nisso? Quem são os que creem? Já parou alguma vez para pensar que aqueles que ouvem e creem são aqueles que antes foram vivificados pelo próprio Deus? Foram possibilitados por Ele para exercer a fé em Cristo Jesus? E eu pergunto, o quanto você consegue descansar diante dessa realidade? O quanto você consegue descansar diante do fato de que o Filho de Deus vivifica aqueles a quem quer? Diante do fato de que Ele jamais lança fora todo aquele que o Pai lhe dá? O quanto você consegue descansar diante do justo juízo de Cristo? Como você reage diante dessa realidade? Como você responde às palavras do justo juiz? Os incrédulos são aqueles que respondem com descrença e ódio, com desconfiança, se sentindo injustiçados. Porém, os crentes são aqueles que respondem com fé, com profunda confiança. Descansam diante do justo juízo do Filho de Deus. Então, que o Senhor, pela sua graça, nos leve dia após dia a esse descanso. Amém?